Olá, bom dia a todos. Começamos o nosso curso de língua portuguesa hoje, tratando de um assunto que você deve observar, que é uma porta, né, que vai te conduzir a um volume de informações que até então era mais administrável, tá bem? Procure perceber que o que nós fizemos até agora foram três movimentos, né, três movimentos cognitivos. Que a hora que você enxergar a crueza desses três movimentos, você fala, mas professor, só isso? É. Uma frase como, foram à aula, em que você identifica o fenômeno da crase, não é? Ou, levei ao aluno, levei-lhe, não é? Ou, ele leu os livros, em que isso permite duas trocas, né? Os livros foram lidos e leram-se os livros. Ok? Então, a forma como isso aparecerá na prova, é óbvio que tem uma diversidade, uma grande riqueza. Aqui há um conjunto de informações que envolve a escolha do pronome, o lugar que você coloca o pronome, né? A crase tem um monte de sutilezas, porque o problema não é só o a com acento e o substantivo feminino do lado. O problema maior é administrar as pecinhas que vão aparecendo entre esse a e o substantivo feminino, né? Então é todo um conjunto de habilidades que a hora que você olhar o que foi feito até agora, né, é muito pouco. Sacaram? Você está trabalhando com três tópicos gramaticais, que envolve a crase, os pronomes átonos e a voz passiva. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Tá bem? Por isso que a concordância verbal não dá para eu fazer isso. Ó. Né? A concordância verbal você vai ver que há muitos detalhes. Você vai aprender uma regra e uma vida cultural que envolve, né, a nossa formação. Seria óbvio que, se fosse uma língua artificial criada no século XX, você teria uma regra só. Mas é uma língua cultural, né? Já com mais de 800 anos. Então é aquilo que você absorve hoje dentro de um roteiro muito amplo. Tá bem? Então o roteiro da concordância verbal que nós vamos trabalhar hoje. Ó. Qual seria o roteiro? Então você vai fazer uma tríplice divisão. Você vai montar um trio aqui, ó. E dentro de cada um desses elementos, vai criar amplo detalhamento. Aqui, você vai aprender a concordância lógica. Aqui você vai aplicar a concordância, né, simples. A teoria é uma linha, tá certo? É o momento em que o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. E essa concordância é tão matemática, tão exata, ok? Que não tem o que você estudar teoricamente. Aí é só malícia, só malandragem. Por isso que isso aí se aprende não em sala de aula, mas no botequim. Não se aprende na sala de aula. Não é durante o dia, de madrugada. É só malandragem, sacaram? Então, naquele momento você fala assim, o que é isso, professor? É a malícia da prova. Eu só vou aprender a domar a primeira circunstância se eu resolver muitas questões de prova. Tudo bem? A malandragem do estudante não se aprende na madrugada, na boemia, né? Se aprende debruçado ao redor de livros, de provas, sacaram? Então, a teoria aqui vai ser uma magra linha. O resto é malícia, é malandragem. Como que a prova me engana? Tá bem? E a partir daí, a hora que você foge da concordância lógica e a construção continua correta, você está lidando só com problemas. Daí você escolhe, né? Para onde você vai com os problemas. Você pode, então, focalizar os sujeitos,
serão sujeitos especiais, sujeitos que fugirão à regra, porém terão abonação para isso. Sacaram? É aquela estrutura que foge da regra, mas está tudo ok, estará correto. Ou verbos e estruturas verbais, né, que estão fora do padrão, estão fora das suas expectativas como usuário da língua portuguesa. E dentro de cada um deles, você se arranje, se vire, se harmonize, vá catalogando. Tudo bem? Procure experimentar isso. Qualquer gramática que você abrir, ela nunca vai conseguir te organizar culturalmente. Ora ela mistura tudo, ora ela foca tipos de sujeitos, lá na frente retoma. Então procure perceber, qualquer gramática que você lê, procure focalizar dessa forma. Basta ter uma coerência global. Todo capítulo que envolver concordância verbal, ou está num problema ou está em outro. Tudo bem? Essa é a visão macro. Você está sobrevoando a concordância verbal e observando como pensá-la. Tudo bem? E a partir daí, em cada um dos tópicos, você vai esmiuçar os problemas. Tá bem? O primeiro capítulo é o mais gostoso. O primeiro capítulo é aquele que você vê que é a realidade constante. 99% das vezes que você escrever, você vai estar nessa concordância lógica. Então é bacana aprender. E daí vem aquela vontade súbita que a língua fosse só isso daí. Que a língua fosse só essa matemática. Sacaram? E ela não é. É aí que entra a mão e a pata humana. Sacaram? Entra o engenho, a arte e a pata humana também. Aí que você vai perceber que os desvios, as incoerências, as exceções vão aparecendo à sua frente. Tá bem? É nesse momento, então, que você tem que aprender a conviver. Não é momento de revolta. O aluno fala, que língua desgraçada, que porcaria de língua. Não, aí não é momento de revolta, é momento de assimilar, absorver, dar um jeito de organizar isso na memória. E aí o professor vem, é isso que eu chamo de didática. Né? O bom estudante é esse que está pensando. Como lembrar amanhã de tudo isso? Como reter na memória até o dia da prova? Né? Depois que passar no concurso, você tem que esquecer. Mas até o dia da prova, como manter isso na memória? Tá legal? E aí você vai perceber que são 3 capítulos simplórios. Todos os 3 há um fio condutor, que é o verbo, que é a regência do verbo, que é a preposição, que é a sua competência de análise sintática. E agora, com a concordância, você vai perceber que você está no pico do problema. A hora que achou o sujeito, achou o verbo, você organizou a sintaxe. O resto, você vai perceber, ele vai se montando sozinho. Naturalmente vai se encaixando. Porque a hora que você achar o sujeito e o verbo, você vai estar combatendo o grande problema. Você é uma pessoa que quer analisar, quer entender. O entendimento vem pela ordem direta. Sujeito, verbos e complementos. Tá bem? Só que nossa língua, mantendo uma tradição latina, ela se usa da inversão. A inversão é um efeito retórico maravilhoso na nossa língua. No inglês, a concordância é baixíssima. Sacaram? No inglês não tem concordância praticamente. Não é? Por isso que o sujeito tem que estar colado no verbo. Diminui a flexão do verbo, aumenta a fixação do sujeito. Senão geraria ambiguidade. No francês você vê flexão em todas as pessoas. Só que a hora que o desgraçado fala, sai tudo igual. Né? Ele vai conjugando o verbo, sai tudo igual. Então, apesar de fisicamente diferente, a pronúncia é muito igual. O que aconteceu? No francês também se cola o sujeito antes do verbo. Tudo bem? No português você já sabe que não. No português você tem, por exemplo, aqui no complemento, o objeto direto. E o objeto direto é diferente do sujeito. Ah, mas nem sempre. Formalmente eles são iguais. Formalmente eles são iguais. Não é isso? Sujeito é sem preposição. O núcleo, né? E o objeto direto também sem preposição. Então são 2 termos que você tem que lidar com cuidado. Não pode deixar que eles se rivalizem. Tá bem? Mas o dia que eles se rivalizarem, eles precisam de distinções. A primeira distinção é semântica. A semântica é que vai gerar a primeira diferença.
Porque quando houver o confronto sujeito-objeto direto, qual que é a diferença semântica? Você sempre estará na voz ativa, ok? E nessa voz ativa, o sujeito sempre praticará a ação, o objeto direto sempre receberá a ação. Então não há como confundi-los semanticamente, porque um vai praticar ação, o outro vai sofrer ação. Porém, há momentos em que essa possibilidade de distinção não existe. Então a gramática vem e fala, ó, um dos dois vai ter que apanhar. Já que eles estão brigando, um dos dois vai ter que ser punido. Então, entre sujeito e objeto direto, qual é uma punição que ocorre? Nasce o tal do objeto direto preposicionado. Então você já começa a entender que a língua protege o sujeito. Se algum quiser invadir a área do sujeito, criar confusão, apanha. Sacaram? O objeto direto, que é um termo não preposicionado, que poderia rivalizar, ele sofre, se fizer isso, uma punição. O sentido é diferente, mas há construções que podem gerar ambiguidade. Observe a frase seguinte, ó. Se eu coloco a frase, Abel matou Caim, o que você vai falar de mim? Você vai falar ignorante, né? Está querendo fazer pregação bíblica, mas não leu nem o comecinho, não é? Todos sabem que o matador aí, o que é o que mata o irmão, o fratricídio, né? O fratricídio que ocorre é o Caim que pratica. Está certo? Então, do jeito que apresentou aqui, dá essa impressão que Abel matou e Caim foi morto. Sacaram? É isso que não pode acontecer. Eu não posso usar uma ordem inversa quando eu tenho sujeito e objeto direto, que os dois podem praticar a mesma ação. Isso eu não posso fazer. Aí eu tenho que usar a ordem direta. E no caso de eu não poder mudar a ordem, eu não posso, já escrevi isso. Qual seria uma forma de remendar? Uma forma simples seria colocar esse A do lado do Abel. O que é esse A? Sacaram? Então esse A é a preposição e isso aqui vira objeto direto preposicionado. Uma segunda forma seria colocar uma vírgula. Porque entre sujeito e verbo, nunca poderemos colocar uma vírgula. Entre sujeito e verbo, nunca se separa. Então eu começo a sinalizar para o meu leitor que Abel não matou ninguém. Ele foi morto. E cessa qualquer chance de ambiguidade. A hora que eu entendo, então, que o sujeito, ele tem que ser protegido, você já está observando, então, que daqui para frente a nossa conversa é em cima dele. Eu preciso encontrá-lo a todo custo para montar a chamada ordem direta. Então, mesmo aquele que não tem preposição, quando se confrontar com o sujeito, você tem que pensar, privilegia a ordem direta. Se na prova não foi obedecida a ordem direta, é porque o sentido tem que estar garantido. Que a prova não pode criar ambiguidades. Tudo bem? E observem que a língua começa a criar propriedades sintáticas para proteger o sujeito. Tá bem? Com essa visão simples, você vai perceber que se eu colocar aqui objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial, você vai notar que entre eles já há uma marca distinta. Né? Entre sujeito e esses outros termos, já há uma grande distinção. Qual que é? Esses daí, objeto indireto, agenda passiva e adjunto adverbial, eles já vêm com preposição. Sacaram então que eles não têm como misturar-se com o sujeito? Que o sujeito, o seu núcleo, sem preposição. É por isso que a inversão é gigantesca no português. Porque a grande massa de complementos, que seriam os concorrentes do sujeito, eles vêm preposicionados. E aquele que não vem, sacaram? Você tem algum controle de qualidade. Aquele que não traz preposição, você tem algumas leis para administrar. Agora o resto vem preposicionado. Então eu posso fazer da minha frase o que eu quiser, porque o sujeito tem grandes movimentos. Grandes movimentos que comandam a concordância. Então você tem a concordância que é um reflexo, e ainda
o apelo visual da questão da preposição. E ainda virá a vírgula para ajudar. Daqui a pouco vem a vírgula para iluminar ainda mais o sujeito. A partir de agora, então, você assume uma postura de defesa. Você manda o resto para o inferno e você vira agora um soldado, tudo bem? Uma pessoa que vai batalhar em defesa desse casal, sujeito e verbo, tudo bem? Tudo que você fizer de análise sintática é buscar verbo e sujeito, sujeito e verbo. E o resto, relaxe. O resto vai se encaixando naturalmente na frase. Tá bem? Luta isso aqui como lutar pela própria espécie. É como se houvesse uma invasão alienígena e você vai proteger o sujeito e o verbo. É como se fosse uma herança genética que depende de você observar esses dois elementos. Tá bem? Daí a importância de você identificá-los. Ó, o verbo está lá, o sujeito está ali. Tudo bem? Nasce dessa dupla o casal perfeito. Tudo bem? Na nossa visão, vamos dizer assim, né, de cultura, aquele inconsciente coletivo, os protótipos, né? O primeiro grande casal, Adão e Eva, né? Um outro casal romântico, que representa a morte pelo amor até, né? Nós podemos pensar no Romeu e Julieta. E modernamente, qual seria um casal que vem à nossa memória para representar, né, simbolizar essa parceria, né, de casal? Eu trago o conjunto Calypso. Não sei se vocês têm na memória, né, a Joelma e o Chimbinha. Ó, que bacana, né? Então você vai lá, Adão e Eva, Romeu e Julieta, e aqui o Chimbinha e a Joelma, né? Que nós merecemos isso, você tem que reconhecer, né? Representa o que nós somos. Não adianta você lá, não adianta, né? É o que nós somos. Não adianta fugir. O teu objetivo é protegê-los, encontrá-los, porque ao encontrá-los, você estará diante da ordem direta. Tá bem? Procure observar, então, que inverter a ordem, eu diria que é normalíssimo no português. A ordem inversa é a grande armadilha da prova. Sacaram? Você já sabe disso. Nós não fomos treinados para fazer análise sintática, a prova inverte a ordem e nós temos grandes confusões com base nisso. Se essa situação ainda vem na voz passiva sintética, tudo isso vai se agravando. Tá bem? Então se prepare para isso. Para ter uma caminhada em que você tem um único objetivo. Achar o verbo e achar o sujeito para protegê-los. Tudo bem? Você é um soldado que protege esses dois elementos. Ok? Então vamos lá. Só para deixar bem evidente, nós vamos seguir aqui o curso, né, com a apostila, só que por uma falha minha, eu só consegui dispor para vocês a apostila ontem, né, 2 horas, já estava lá aquela correria, ela já estava liberada para vocês. Então talvez alguns não tenham a apostila ainda, alguns, a hora que viram a quantidade de páginas, falaram, esse cara está doido, né? Tem 100 e poucas páginas. Então vá administrando esse momento. Pode ter certeza que é um material maravilhoso, que vai da concordância verbal até o final da sintaxe, que é a oração reduzida. Tudo bem? Então vai em torno aí de 145 páginas, com gabarito e tudo mais. Para a sala de aula, você sabe que você precisa das projeções, dos quadrinhos, que é isso que nós estamos usando na sala de aula. Tá bem? Então você pode imprimir de forma seletiva. Tá bem? Procure observar então que esse material é o seu primeiro grande material. O pessoal fala, que livro que eu tenho que comprar? Primeiro passe pela apostila. A apostila vai formar aí quase 1000 questões. Né? Tá ok? Então quem não tiver o material hoje, não se preocupe. Também não desperdice o seu raciocínio, né, querendo copiar tudo que vai passar. Você sabe que isso que está sendo aqui projetado é o seu material. Uma questão de horas, você vai estar dono dele também. Tá ok? Então vamos lá. Nosso capítulo hoje é a concordância. E no caso, a concordância verbal. Ok? Então você tem um primeiro capítulo. Qual que é o primeiro capítulo? É o estudo da concordância lógica. Ok? É a concordância do verbo não com o sujeito. O verbo nunca concorda com o sujeito.
Sacaram? Essa é uma visão amadora, uma visão precária. Verbo concorda com o sujeito? Não. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Nesse exato momento, você abandona a visão amadora, a visão da imprecisão, a visão que não te dava a metodologia. O sujeito ficava uma coisa muito vaga, não é? Então o verbo, regra geral, concorda com o núcleo do sujeito. Você vai atravessar a lição da concordância verbal e essa lição não é apagada. Você vai ver outros casos, mas todos tocam nisso aqui, ó. Tudo bem? Quando você chegar lá do outro lado, estiver vendo o circo dos horrores, olhar para o verbo ser e falar, o que eu estou fazendo aqui? Você vai ver que está tendo isso aqui como sombra. Essa lógica, essa matemática. Até no momento horrível do verbo ser, você vai estar entendendo que é horrível por causa desta matemática. Tá bem? O verbo, então, concorda não com o sujeito, com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito geralmente vai ser composto por um substantivo. E esse substantivo, ele não se prende a nenhum outro termo. Nenhum outro termo vem sobre ele e subjuga, manda. Nenhum outro termo subordina esse núcleo do sujeito. É como se ele fosse o sol. E o resto começa a existir a partir dele. Então, como ninguém comanda, nem o subordina, ele nunca virá preposicionado. E essa é uma característica muito importante. O núcleo do sujeito não vem preposicionado. Ele é um termo que vem sem preposição. Nossa, gente. O dia que eu descobri isso, entendi o que isso significa, a minha análise sintática saiu de menos 10 para mais 10. Saiu do negativo e entrou no positivo. Sacaram? Essa informação é ultra relevante. O sujeito pode ser feito de uma palavra, bem como pode ser feito de 30 palavras. E não é com o sujeito que eu vou estar concordando, e sim com o núcleo do sujeito. Tá bem? Agora venham comigo aqui e façam uma extensão. O que é uma extensão? O estudo é necessário. Façam análise morfológica. Por cima, façam análise da morfologia. Então hoje, você tem que olhar para isso e falar, ó, artigo, substantivo, verbo, adjetivo. Sacaram? Agora faça a análise sintática. A análise sintática se faz primeiro observando as duas macroestruturas oracionais. Tem que rachar isso aí. Sujeito, predicado. Né? Sujeito, predicado. Predicado é o que se fala do sujeito. Então nós temos aqui um sujeito e lá um predicado. Tudo bem? Qual que é a marca central de um predicado? Todo predicado tem que ter o quê? Verbo. E esse é o primeiro elemento que eu sempre tenho que bater o olho e identificar, o verbo. Tudo bem? Notem que o verbo, então, nesse caso, é verbo de ligação. O necessário é o predicativo do sujeito. Agora não é a hora para você olhar para frente. Agora tem que olhar para trás. O estudo é o sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra estudo. Então, sujeito é uma ideia. O núcleo do sujeito é outra. O sujeito pode ser uma coisa complexa, rica. O núcleo é outra noção. Tudo bem? Quais são palavras que podem substituir o núcleo do sujeito? O que eu poderia colocar no lugar e manter o sentido? Imediatamente, no lugar do substantivo, vem o pronome. O pronome nasceu para isso. Ele é necessário. E isso não nos assusta. Está totalmente controlável. Só que eu poderia ampliar a ideia de ação, que é o mais comum na nossa vida. Você vai trazer uma ideia mais forte de ação. E daí eu troco o estudo por estudar. Estudar é necessário. Tudo bem? Então, o estudo é o sujeito, estudo é o núcleo. Ele é o sujeito, o ele é o núcleo. Estudar é o sujeito e o núcleo é
estudar. Daí os gramáticos falaram, opa, esse último é diferente. Temos no núcleo um infinitivo. Temos no núcleo, não é verbo, porque não é qualquer um que entra ali. Então já vamos já especializar. O núcleo agora é feito de infinitivo. Tudo bem? De infinitivo. Qual foi o apelido que deram para esse sujeito? Ah, se é feito de um verbo, isso vai poder compor uma oração. Estudar a língua portuguesa todos os dias é necessário. Sacaram? Como a base agora vai ser um verbo, ele vai trazer toda a natureza de um verbo. João, estudar português todos os dias é necessário. Sacaram? Então que eu tenho que abstrair e não pensar tanto no conteúdo. E sim perceber que lá eu tenho um predicado e tenho um sujeito desse lado. E esse sujeito vai ter agora no núcleo um infinitivo. Falaram, vamos chamar esse sujeito então de sujeito oracional. Entre os sujeitos, esse é um daqueles que você consome e faz cara feia. Sabe, chupar limão? Aquela coisa agradável. Quando você pega uma criança, fala, não, chupa que é docinho. Né? Criança que nunca pôs nada na boca ainda, está lá com 1 ano, 2 anos. Né? Não, chupa que é gostoso e tal. E daí é bacana ver a cara da criança. Né? A naturalidade do contato com ácido, com azedo. Tá certo? Nunca fizeram isso? Então vocês não viveram ainda. Né? Tem algumas coisas nós temos que fazer. A criança vai aprendendo. Sujeito oracional. É um daqueles que você fala, professor, desagradável. Encontrá-lo na frase não estava na minha previsão. A previsão 1, o estudo, ok. Ele, ok, mas estudar não estava na previsão. Ainda mais quando esse sujeito crescer, vier numa forma realmente de uma oração. E daí lá na frente, quando você se deparar com a seguinte frase, é necessário que vocês estudem qual o nome dessa oração enquadrada. Qual o nome dessa oração? E antes que alguém passe mal, deixa eu já colocar aqui, ó. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sacaram que agora quem tomou leite, o leite está meio fervente na barriga? Sacaram? É um momento em que você começa até a escutar os barulhos estomacais. Alguma coisa muda em você nessa hora. Tem gente que lembra a infância e lembra de traumas da infância. Eu sou um deles. Só que eu sou uma pessoa hoje curada. Sabe quando você pacifica o passado, resolvendo esse problema? Muitos pesadelos que você tem de madrugada nasceram aí. Na oração subordinada. Tudo bem? Então, quem sabe, quando chegarmos aqui, você vai ter uma cura. Sacaram? Uma cura suave, agradável. Mas a resposta aqui em cima. Ó. Se eu não souber analisar aqui em cima, eu não consigo analisar mais nada abaixo. Lá em cima temos um predicado. Temos um predicado que precisa de um sujeito. Se eu colocar o estudo, se eu colocar ele, se eu colocar estudar, se eu colocar pipoca, minhoca, qualquer porcaria que você colocar ali, aquela porcaria será o sujeito daquele predicado. Então nós estamos saindo do mais concreto, do eu já sabia, até chegar nesse mundo estranho, né? Que você fala, mas como sujeito, professor? É uma abstração lenta. No meio do caminho aparece o sujeito oracional. No meio do caminho você vai estar encontrando ali o sujeito oracional. O segredo onde que está? No predicado. Saber ler o predicado. A resposta estava aqui atrás. Sabendo que aquilo é um predicado, aquele predicado precisa de um sujeito. A forma do sujeito é variável. Tá bem? Então venham comigo aqui para nós matarmos esse momento de introdução. O que você tem então para administrar? Você tem o sujeito determinado. Aquele que está no papel, você passa a mão nele, está vendo, está tocando, quer lamber, dá para lamber. Né? Se ele tiver um núcleo só, ele é chamado de simples. Se ele tiver mais de um núcleo, ele é chamado de composto.
Esse é o nosso sujeito arroz com feijão. Nem vão ficar falando sujeito determinado, porque é o recorrente. Tá bem? E a partir daí, boa sorte. É aí que você começa, né? Se você pensar em vozes verbais. Em vozes verbais, eu vou ter um sujeito, de repente, reflexivo, paciente ou agente. Eu passo a olhar para o sentido do sujeito. É um olhar diferente. É um olhar que não quer saber propriamente das leis sintáticas, que é só observar o conteúdo desse sujeito. Né? E é lógico que ele vai estar preso a algumas estruturas. É isso que é importante observar. Há no verbo algumas marcas importantes. Se você olhar pela questão da presença ou ausência do sujeito, aí aparece. Aliás, não aparece. Né? Se é oculto, ele não aparece. Né? Sujeito oculto é aquele que está pressuposto. Você deduz. Já foi colocado antes, foi escondido depois. Os meninos passaram aqui e pegaram. Qual que é o sujeito que pegaram? Os meninos. Então está escondido, mas você está vendo qual que é o sujeito. Estudamos. Qual que é o sujeito estudamos? O nós. Estudei. Qual que é o sujeito estudei? O eu. Está oculto ou marcado no verbo. Mas você deduz. Ok? Haverá a indeterminação do sujeito. Você pega, por exemplo, um verbo transitivo indireto, tira o sujeito e coloca o índice. Você está indeterminando o sujeito. Ou o sujeito poderá ser inexistente. E aí não depende de você. Aí ele de casa já vem inexistente. Você pega o verbo haver com o sentido de existir, e ele, o verbo haver, vai criar uma oração sem sujeito. E esse, então, será chamado de sujeito inexistente. Não é? Então aí você está dizendo assim, tá ou não tá? Tem ou não tem? Sacaram? É aquela loteria. Ele está ali ou não está? Né? É uma brincadeira de esconde-esconde, de pega-pega, lá, oculto, indeterminado, inexistente. Temos ainda o sujeito chamado oracional, que é aquele que traz no núcleo um infinitivo, doloroso. E temos ainda a oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é uma oração que ocupa o lugar do sujeito. É uma oração que ocupa o lugar do sujeito. Tá bem? Em que lugar que uma prova reina? A prova, vamos dizer assim, ela deslancha a prova, ela repete os problemas em que lugar? Então você já sabe que é aqui boa parte das questões, tudo bem? Aqui, na voz passiva sintética, você tem que estar super atento à voz passiva sintética, e essa estrutura aqui, com o verbo haver, com o verbo fazer, não é? Esses 3 pontos é o que devem perdurar para o resto da vida. E o resto é o colorido cultural da concordância verbal, é aquilo que você vai aprender administrando quanto se estuda. Mas esses 3 pontos, tudo bem? Sujeito determinado, a voz passiva sintética, a oração sem sujeito, você tem que virar doutor, saber tudo, né, de trás para frente. Tá bem? Então, vamos lá. Você está aqui na concordância verbal, e na concordância verbal você já tem a regra número 1. O verbo concorda com os núcleos do sujeito ou núcleo do sujeito. É isso que nós estamos vendo. Tá bem? Então, numa frase como a análise revelaram, você aceita isso aí ou não? Você fala, nossa, professor, isso aí está exalando ignorância. Né? Isso aí vaza a ignorância. É lógico que não é revelaram, é revelou. Então a prova ela não deixa o erro tão perto, tão próximo, tão visível. Tudo bem? Ela vai criar então formas de camuflar. Quais são as camuflagens do erro? E essas camuflagens, é óbvio, vão gerar as armadilhas que você vai ter que combater. Porque quem cria as camuflagens é a banca. Quem cai na armadilha é você. Quais são essas camuflagens? Quais são essas armadilhas? Se a frase vier assim, análise dos dados eleitorais da França
e da Grécia revelaram. Sacaram? Agora é mais gostoso errar. Agora você erra dando risada. Agora o erro fica amortizado. Você não capta o erro. A análise dos dados eleitorais da França e da Grécia. Não é só da França, não. É da França e da Grécia. Revelaram. Dizer que está errado isso aqui é mais difícil agora. Dizer que o correto é revelou exige esforços diferentes da primeira frase. Tudo bem? O sujeito é tudo isso. Sujeito é tudo isso. A análise dos dados eleitorais da França e da Grécia. O núcleo do sujeito é isso daqui. Nesse momento, então, se instala em nossa memória que o conceito de sujeito é um, o conceito de núcleo do sujeito é completamente outro. E é óbvio que falta isso à memória do brasileiro. O brasileiro, na sua vida, no seu dia a dia, ele não observa isso. Porque a vida inteira ele aprendeu que o verbo concorda com o sujeito. Pode ter certeza que há colegas de vocês que nem imaginam que seja o núcleo do sujeito. Sacaram isso? E nesse momento, então, nasce uma visão profissional. E daí que é bacana dizer, ó, por que dados eleitorais não é núcleo do sujeito? Por que não é núcleo do sujeito? Daí basta observar isso aqui, ó. O que é isso aí? Daí o aluno fala dos, parabéns, né? Vendo e lendo, você está conseguindo, já é uma evolução. Mas o que é esse dos? É a preposição de mais o artigo os. Esse termo está preso à análise. Preso significa, eu estou ali por causa dessa taxa, por causa desse prego, por causa dessa cola, por causa desse elemento que conecta uma coisa a outra. Por isso que o que está preposicionado está rebaixado. O que está preposicionado é diminuído no poder. Nesse caso aqui, os dados eleitorais, você vai ter a seguinte análise, a seguinte classificação. Aqui eles vão ser complementos nominais. Sacaram? Complemento nominal. Ele complementa o substantivo análise. E aí você já está na quistiúncula gramatical. Porque esse elemento do lado não influi na concordância, mas me atrapalha. Tudo bem? Da França, e já aproveitando da Grécia, não são o núcleo do sujeito. E aí é importante observar a preposição. Ó. No caso da França e da Grécia, eles são adjuntos adnominais. Qual que é a diferença entre o complemento e o adjunto? No complemento, há uma ideia de sofrer a ação. Aqui, no caso, os dados eleitorais foram analisados. Eles receberam a ação, é o sentido passivo. Por isso que é complemento nominal. Agora, a França e a Grécia são os donos. É a ideia de posse dos dados. Né? E aqui da ideia de posse é o adjunto adnominal. Sentido ativo. São os donos dos dados. Adjunto adnominal. Isso aí, quando você estiver analisando a diferença de adjunto adnominal, complemento nominal, você já analisou tudo de importante. A hora que você falar assim, professor, não tenho mais nada para fazer. Pronto, vamos agora estudar adjunto adnominal e complemento nominal. Porque eles não refletem na superfície. Eles não geram consequências na superfície. Agora o núcleo, a cada oração você tem que estar lá, verificando. A análise revelou. Então nós temos um sujeito rico, com muitas informações, mas o núcleo do sujeito é um só. Tudo bem? Regra, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Análise é um núcleo. A análise revelou e não a análise revelaram. Tudo bem? Como que a prova foi lá e camuflou? A prova é feita por professores universitários, de graduação, de pós-graduação, são professores que já corrigiram textos a vida inteira. Esse é um erro que aparece na vida, tudo bem? Eles simplesmente pegam a vida e levam para a prova. O aluno que erra na vida também vai errar na prova, é óbvio. Se a pessoa numa redação não observa isso, numa prova muito menos. Então aí eles já sabem que todas as vezes em que houver um distanciamento entre o verbo
e o núcleo do sujeito, é porque houve uma intercalação. E quando eu formo essa dupla, intercalo alguma coisa e distancio o verbo do núcleo, aumenta a chance do descontrole. Aumenta a chance da pessoa não perceber a concordância lógica. Tudo bem? Qual seria um tempero para tudo isso? Jogar uma música nisso aí. Colocar uma música. Sacaram? Olha lá, coloco o núcleo no singular e tudo que eu vou intercalando ao redor do verbo, eu coloco no plural. Sacaram? O brasileiro é muito sensitivo, não é? Fala assim, um povo musical. Tá aí, ó. Vamos trabalhar contra o brasileiro, jogando uma música. Qual que é a música que permanece? A música plural. Então você passa pelo verbo e o erro não dói. Capaz de você passar rebolando até, feliz. Tudo bem? Por isso que nessa montagem eu sempre invoco a Eguinha Pocotó. Eguinha Pocotó no nosso imaginário contemporâneo, né, nos lembra do Lacraia dançando. Né? Vocês tiveram a experiência de ver o Lacraia dançando ao vivo ali, ou na televisão tal, né? O Lacraia simbolicamente é um resumo do Brasil. O Brasil é meio esse nem Mato Grosso, esse Lacraia, sacaram? Em que há uma sensualidade, mas vocês lembram da bundinha do Lacraia? E hoje ele dança do lado de Deus, né? Ele já está falecido, já está passado, está lá dançando do lado de Deus. Mas o Lacraia é marcante na minha vida, não por eu ter conhecido e ter tido alguma amizade com ele, né? É que a última vez que eu pulei carnaval na minha vida, saí realmente, em todos os lugares que nós fomos, só tocava Eguinha Pocotó. Minha Eguinha Pocotó tal. Então foi a madrugada inteira, eu nunca mais pulei carnaval na minha vida por causa da Eguinha Pocotó. Traumatizou. E espero que a Eguinha Pocotó traumatize vocês. Que eu não posso montar na Eguinha Pocotó e sair pulando por aí. Sacaram? Quem sai concordando com qualquer coisa é porque pegou embalo na Eguinha Pocotó. A Eguinha Pocotó está passando, você pegou embalo e foi com ela. Tudo bem? E até por questões pessoais, ano após ano, a música brasileira não evoluiu. No ano seguinte foi o latino com a festa no AP. Daí veio o CREL, lembra do CREL? Velocidade 1, né? Eu falei assim, eu não tinha criança naquela época. Eu falei assim, pô, e vai que nascer minhas filhas, meus filhos, né? O que vai ter de música se já está no CREL, velocidade 5? O que eu vou falar para ela? O que é isso? Né? Não é mais um rebolado puro, é um ato sexual. Né? Daí veio o Rebolation no ano seguinte, tá certo? E esse ano, vocês perceberam, né? A questão do Michel Teló, o sucesso que ele foi, agora já está o tchu-tchá-tchá. Então, você diga assim, ó, o brasileiro é um povo musical. Ao contrário, se aí é música, nós estamos ferrados. Né? Isso aí não é música, o tchu-tchá-tchá não é música. Né? Aí que você vê, é música para mexer o corpo. Só para mexer o corpo. Então, não precisa nem falar mais nada. É só falar tchu-tchá-tchá que não significa nada, né? Só que todos sabem que nós já tivemos o tchan. O tchan também não era nada, né? Segura o tchan, amarra o tchan, você não sabia direito o que era o tchan. Era tudo e era nada. É o tchu-tchá-tchá hoje em dia. Olha que bonito, né? Nós estamos regredindo, voltando à caverna. Tchan, tchu, tchá, né? Então aí que é bacana você perceber. Isso mostra o quanto que a prova te empurra para o erro. Basta jogar uma música plural ao redor e o erro está amortizado. Tá bem? Esse trio, distanciamento, intercalação, musicalidade, por exemplo, você vai fazer uma prova da ESAF. É padrão. Toda a prova você tem 2, 3 alternativas dentro desse padrão. Caiu concordância, há 3 desse tipo. Tá bem? Qual seria uma contribuição para isso daí? Além de distanciar, intercalar, você poderia também jogar uma inversão. Sacaram? Colocar uma inversão na construção. Porque aí aumenta o terrorismo. Se na ordem direta o cara não está controlando, imagine na inversão. Então, numa frase como: estava incluso no preço todas as taxas previstas, né? E daí segue a frase. Sacaram? Isso é padrão, gente, é um erro padrão. A pessoa coloca aqui a estrutura que reflete, a estrutura que sofre a consequência, ok? E a nossa leitura, ela é orientada para frente, ela é linear para frente. Nós não temos a necessidade de voltar.
Tudo bem? Então, quem está preocupado só com o sentido, está preocupado em montar uma frase em que a pessoa lê e entenda. E você lê e entende essa frase. E se você perguntar para quem criou essa frase, por que ele colocou estava incluso, ele faz assim com a mão, ó, estava incluso no preço. Ele até indica que é no preço que estava incluso. Sacaram lá? Ele está concordando com o preço. Ele fala, ó, incluso no preço, e frisa bem ainda, né? Sacaram? No preço, você tem que olhar para o no, entender que ali tem um em, e independentemente do que ele seja, você fala, ó, não sei o que ele é, mas eu sei que ele não é o núcleo do sujeito. E como é uma peça única, ele não é o sujeito. Sacaram? Está preposicionado, pronto. A preposição te liberta nessa hora. Se eu não souber identificar a preposição, não souber que ali tem o em preposição, eu não terei autonomia. Eu não aguentarei os momentos mais tensos. E a frase que começa com verbo, ela está na ordem inversa. Se começou com verbo, está na ordem inversa. Porque a ordem normal é sujeito, verbo e complemento. Se começou com verbo, eu já tenho um compromisso de voltar. Então é mais ou menos assim, você deixa um olho tomando conta aqui, ó. Sacaram lá? Um olho fica no verbo. E o outro, sacaram lá? O outro vai atrás do sujeito. Essa é a metodologia. Ah, professor, eu vou acabar estrábico, vou acabar vesgo, não tem problema. Acertando a concordância verbal, o que tem? Pode ficar até cego, não tem problema. É aquele momento que você está percebendo, que é um controle de qualidade que nós não temos quando vamos escrever. Então, não temos quando vamos ler. Se já escrevendo não controlamos, imagine na leitura. Tudo bem? Então, sai do teu corpo o leitor e entra o revisor. São personagens sociais diferentes. O leitor está comprometido com o sentido. Só com o sentido. Sai o leitor de você e entra o revisor. Você está administrando o sentido e a construção. Eu preciso manter a construção correta. Então eu preciso estar o tempo todo atento aos picos de problemas. Ok? Você tem uma leitura linear, mas há momentos que ocorre um pico. Quando você bateu o olho num verbo, esse é um pico obrigatório. E você tem estratégias para poder dar rapidez a tudo isso. Se eu estou começando uma frase com verbo, eu sei que o sujeito vai estar posposto. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Eu vou para o preço não é, todas as taxas. Coloco na ordem direta, obrigatoriamente sempre eu coloco na ordem direta. E qual que é a frase? Todas as taxas estavam inclusas no preço. Todas as taxas é o sujeito, taxas é o núcleo do sujeito. Então hoje o verbo vira uma entidade tão importante que você tem que bater o cartão toda vez que passa nele. E aí você começa a criar padrões. Ok? Por exemplo, quando eu vou corrigir uma redação, está lá, ponto final, existiu. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu não torço para a derrota do próximo. Sacaram? Mas nessa hora eu falo, xiii, vai errar. Sacaram? Eu não jogo urucubaca na pessoa. Não é isso que eu estou fazendo. Mas é a experiência. Eu já estou com a premonição do erro. Se o cara coloca assim, ó, existiu no Brasil colonial, eu falo, certeza. A hora que ele fez isso, eu falo, agora é certeza que errou. Então eu que estou corrigindo, eu já tenho essa visão do erro. E é isso que você precisa, então, criar. Quem que tem esse olhar, vamos dizer assim, de urucubaca? Já está prevendo a desgraça. Quem corrige. É isso que você vai fazer na prova, o revisor. Existe no Brasil colonial vários fatores que contribuíram. Lá, na ordem direta, vários fatores existiram no Brasil colonial. Vários fatores é o sujeito. Fatores é o núcleo. Sacaram? Aí começa, então, o que nós chamamos de malandragem, de malícia, de experiência não adquirida na nossa vida normal. Vida de estudante ou vida universitária, de leitor, sacaram? Você nunca fez isso na vida, nunca. É um trabalho novo, é uma cognição que não existia na tua memória. É uma forma de comportamento, de leitura que não existia.
Tá bem? Então nós começamos aqui a montar o seguinte. Pense no roteiro que vocês estão montando. Ó, o roteiro. Primeiro índice do roteiro. Concordância lógica. O que é a concordância lógica? Teoria. Teoria de uma linha. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É até sem graça. A grande lição que nasce aqui são as armadilhas, enumerar as armadilhas que a banca produz. E essas armadilhas nada mais são do que a própria vida. Aquilo que nós produzimos na própria vida. Então há um quarteto que é o clássico dos erros. Você fala, eu não sabia disso. Como não? Sacaram lá? Toda prova vai trazer esse quarteto. Ou seja, é a questão do distanciamento, intercalação, musicalidade e, por fim, agora, o último, que engrandece tudo isso. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Reunidos numa coisa só, muito fácil cometer o erro de concordância. Tá bem? E aí começa toda uma manipulação. Eu não posso intercalar uma oração dentro da outra? Claro que sim. Sacaram? Eu posso ampliar essa intercalação. Aí você tem que colorir essas experiências. O termo intercalado e a musicalidade não podem trazer ideia de pessoa? Claro que pode trazer ideia de pessoa. Porque a nossa ideia de sujeito é a ideia de pessoa. Tanto que a gente chama de sujeito e objeto. Desde os gregos, essa visão de que o sujeito é pessoa, o objeto é coisa. Não posso colocar aí no meio da porcariada uma ideia de pessoa? Claro que eu posso. Tudo bem? Então, numa frase como essa, ó. Um aluno está escrevendo um texto falando sobre a questão do divórcio, né? E que numa fase do Brasil, já numa fase moderna, o homem que se casasse com uma mulher não podia se separar. Sacaram? Principalmente não o homem se separar da mulher. Eu tenho muito dó das mulheres não poderem se separar dos homens, né? Porque uma mulher só conhece o homem, a higiene masculina, às vezes, quando casada. Né? A porquice, aquilo que ela via assim esporadicamente, vê todo dia, aquele ronco de urso às vezes, né? Tá certo? Então é aquele momento que a mulher fala assim, nossa, né? Por que eu fiz isso com a minha vida? E ela não podia se separar. Né? Então daí com a evolução das relações civis, então o cara escreveu, né? O casal, os dois tinham que casar e viver junto até que a morte os separem. Sacaram isso? Ó, até que a morte os separem. Esse verbo no plural está concordando com isso aqui, ó, que é o homem e a mulher. E isso aqui você já sabe. Na morfologia, pronome átono. Caso oblíquo significa eu não mando no verbo. A minha relação com o verbo é de subordinação, é de ser rejeitado ali, não mando nada. Por isso que o caso reto é o caso do sujeito, aquele que manda no verbo. Não é? Caso oblíquo já está dizendo, ó, eu não presto para nada. O verbo não me ouve. Tudo bem? É aí que você percebe que essa visão morfossintática já está te dizendo. Nem olhe para o os, abstraia o os. Nessa frase o cara está concordando com os. Tamanho peso desse os. Homem e mulher. Sacaram? E o sujeito da frase, a morte, o núcleo, a morte. Até que a morte separe o homem e a mulher. Sujeito, verbo e complemento. Então aí que você percebe que a música pode aumentar o volume nessa hora, quando essa música for pessoa. Tudo bem? Quem presta provas da Fundação Carlos Chagas tem uma situação padrão. É assim mais ou menos, ó. Cabe ao homem atitudes. Sacaram lá? Isso é padrão na prova. Né? O verbo caber é até um verbo modelo. Tudo bem? Qual a função de homem? Eu te dou o direito de dizer não sei. Acho que o aluno que disser não sei, eu fico mais tranquilo. Sacaram? O aluno olha para o homem e fala não sei. Porque eu temo a pessoa que diz que homem é sujeito.
porque está analisando só o sentido da frase. O homem é o ser humano, é o ser vivo, é o sujeito. Não. Hoje você tem uma autodefesa que a imensa massa de brasileiros nunca tiveram a chance de aprender. A hora que eu aprendi isso, eu falei assim, puxa vida, quanta ignorância eu não pus no papel. Quando eu não sabia o que era esse A, imagine eu escrevendo. Sacaram? O A é uma preposição. Portanto, ao homem não é sujeito. Por isso que se você estiver classificando ao homem como objeto indireto, você já pode dar aula de português. Sacaram lá? Você já pode ensinar uma criança, um parente, alguém íntimo. Já pode. Porque aqui, para a nossa sobrevivência, sem dizer, homem é ser humano, tem gente que olha, sente atração, não tem problema. Mas tem que dizer assim, não é sujeito. Sujeito aqui é atitudes cabem ao homem. Atitudes cabem ao homem. Tá bem? Então notem que você vai potencializar aqueles problemas. Então, vamos fazer agora essa captação com os olhos, não mais pelos exemplos que eu dei na lousa. Vamos começar a enxergar os exemplos que passam pela prova. Vamos entender como isso vai se avolumando. Vamos lá, então. Na concordância verbal, primeiro capítulo, regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A concordância lógica e suas armadilhas. Essa é a manutenção permanente. Ok? Isso não se aprende. Isso se mantém vivo na memória. Você sacou como ele usa a arma? Você tem que conviver com essa batalha. Ok? Por isso que a manutenção é permanente. Não é aprender uma regra, e sim conviver com as armadilhas que a banca vai promovendo. A distância, a intercalação e musicalidade é o básico. Olha uma questãozinha da ISAF. Olhem lá. O funcionamento dos dois hemisférios cerebrais são necessários tanto para as atividades artísticas como para as científicas. Desse conjunto, qual é a única palavra que está no singular? Sacaram que bonito isso? A única que está no singular é a palavra funcionamento. O resto está tudo no plural. Ou seja, aí você tem a Iguinha Pocotó, tem o Lacraia, a banda inteira está tocando nessa hora. A vontade de dizer que essa frase é boa predomina. O ouvido não sente dores nessa hora. Bati no verbo, voltei no sujeito, o funcionamento dos, eu sei que o dos é uma preposição, portanto, dois hemisférios cerebrais não compõem o núcleo do sujeito. Compõem o sujeito, mas não o núcleo. E aí essa diferença entre sujeito e núcleo é o que vai iluminar toda a razão aplicada nesse momento. O funcionamento é necessário. É aí que fica muito fácil. Tudo bem? Na prova, então, o correto seria o funcionamento é necessário. Ok? Na prova não há esses trechos sublinhados. Né? O aluno fala, mas é fácil, professor. Não, na prova não estará sublinhado, já está aí. Aqui é só para você ser educado. Né? Olhem um outro exemplo aí. Ó. Os problemas do rio que passa pela cidade atinge a todos os cidadãos. Essa construção temos que parar e fazer uma reflexão. Tudo bem? Observem, ó. Os problemas do rio. Os problemas do rio que passa pela cidade atinge a todos os cidadãos. Tudo bem? A prova, você sabe, também não trará duas cores. Aqui você está tendo duas cores, né? Para marcar com muita clareza que se a preposição for importante na tua vida, quem não conhece preposição, começa a entender preposição, dominar a preposição a, muda da água para o vinho. Não há como você não dar valor à preposição. O segundo estágio de valorização da língua passa por esse que, chamado pronome relativo. Tudo bem? Ele espalha alegrias ou desgraças. Tudo vai depender de você. Esse que, então, é chamado de pronome relativo, porque ele relaciona duas orações, vincula duas orações, mas retoma um antecedente.
Esse que está no lugar de alguma palavra que veio antes. E antes nós temos problemas e rio. Então, dentro do que, ou está a palavra problemas, ou está a palavra rio. Ok? E pelo sentido da frase, passa pela cidade, você deduz que o que está retomando, ai, graças a Deus vocês falaram rio. Sacaram? Que daí dá medo, né, dos limites mentais de cada um. Se você falar problemas, fala, ferrou. Né? Porque o que passa pelo rio, pela cidade, o que teria coerência, é retomar o rio. Sacaram? Essa é uma das perguntas clássicas. Toda hora que há um elemento que faz referência, e antes você tem dois concorrendo, a prova sempre vai fazer perguntas de interpretação de texto. Esse é o lugar sagrado da interpretação de texto. Tem o elemento retomando, tem dois antes disputando, tem que perguntar. E aí entra a coerência. O que atravessa a cidade, o que passa pela cidade, é o rio. Então esse que dá até para trocar por o qual. Nós sabemos disso. Tudo bem? E aí temos, então, a oração 1, que começa aqui em cima e termina aqui embaixo. E temos a oração 2. E o que é uma oração? Vamos com calma. O que é uma oração? Você pode ficar definindo oração por 2 horas. Você pode escrever um livro sobre o que é uma oração. Desde que no final você diga o que para mim? Qual que é a única coisa que não pode faltar? Ah, e tem verbo. Sacaram? Você pode falar, a oração é um bichinho que cresce, que faz isso, faz aquilo, mas tem verbo. Sacaram? Então, em cada oração, um verbo. Em tese, a cada verbo, um novo sujeito. Então, em cada oração, tem que bater o cartão, tem que ir lá e chancelar, tem que conferir. Tudo bem? Por isso que eu trago a visão aqui, uma visão clássica, todo mundo conhece. Não estou dizendo que vocês é praticante, vocês são praticantes. Mas todo mundo conhece alguém que tem uma esposa e uma amante, que tem uma namorada e um caso, né? No final da madrugada. Vocês conhecem as traições humanas. Ok? Uma das dores mais profundas que pode ocorrer é não saber. E o pior, ser o último a saber. Né? Sempre o último, a hora que já está dando volta na cabeça, né? As voltas já são grandiosas. Daí vem alguém e fala, você está sabendo? Claro que não, né? Senão já estava acontecendo alguma coisa. Não é? Então aí que você percebe. O cara que tem uma amante, ele tem estratégias de sobrevivência. Imagine que uma chama Maria, outra Joana. Ele não pode chamar nunca pelo nome. Um dia de madrugada ele vai trocar o nome das duas. Né? E daí a mulher vingativa é o pior bicho que tem sobre a terra. Né? Então se eu estou lá com a Joana, chamo ela de Maria, pronto. Né? Essa mulher vai causar algum dano à sua saúde. Então o amante, o marido, ele chama as duas de que forma? Pelos apelidos mais lindos que existem. Ursinho, gatinha, chuchuzinho. Chuchuzinho eu não entendi até hoje por que chuchuzinho, né? Chuchu é uma coisa que não tem graça, né? Espinhento, não tem sabor de nada, mas chama-se, né, de chuchuzinho. E assim vai bem, querida, amoreco, né? E apelidos que você fala, não acredito, né? O meu pai, por exemplo, chamava minha mãe de velha. Ô velha, né? Eu falava, puxa vida, é amor isso aí, será, né? Véia, é desagradável, né? Mas era uma forma carinhosa, tá certo? Uns chamam de rainha, tá certo? Isso é importante, porque neutraliza, não tem como errar, ok? E esse cara, quando vai sair, ele nunca convida as duas ao mesmo tempo. Se o cara está no lugar, ele liga lá, vem aqui, vamos tomar um chopinho. Daí liga para a esposa e fala, vem aqui, vamos tomar um chopinho. Duas mulheres, a esposa e a amante, quando se encontram com o calhorda, as mulheres se unem. As duas aí batem nele, sacaram? As duas que eram inimigas, se unem para bater no cara. Mas o cara que tem essa coordenação, ora sai com uma, ora sai com a outra. Né? Sai com uma, faz o dever de casa, por exemplo, depois toma banho, passa um perfume gostoso, compra até flores, né, para levar para outra, não é isso? E daí você percebe que esse cara tem que ter coordenação. Primeiro ele sai com uma, depois com a outra. Olha o que o professor tem que fazer para você não esquecer, hein? Sacaram lá? Olha o trabalho da didática, sacaram? Tem que traumatizar. Se você sair com as duas, você vai se enrolar. Você nunca vai ter um controle de qualidade. Tem que sair primeiro com uma, depois com a outra. Essa frase é infanto-juvenil. Você vai trabalhar com frases grandiosas, com 3, 4, 5. Tudo bem? Por isso que o capítulo da conexão, que vem logo, logo,
Sacaram? Ele é muito importante. Ele vai retomar o seu conhecimento de análise sintática, né? Ele vai valorizar o seu conhecimento de análise sintática. Porque a cada conectivo, a cada pronome relativo, por exemplo, uma nova oração. É a oração 2. Então ficou a oração 1. Em cada nova oração, um novo verbo. Em cada novo verbo, eu tenho que ir lá conferir. Então eu vou criar uma coisa sistemática, que é o que nós não tivemos na escola. Análise sintática. Tudo bem? Então na oração de fora, eu tenho uma análise, na oração de dentro eu tenho outra. Esse que ou qual que está retomando o rio, é como se aqui tivesse o rio. Em vez de eu escrever o rio, eu coloquei o pronome no lugar do nome. O rio passa pela cidade. O rio é o sujeito. Então esse que é o sujeito da oração 2. Sacaram? Esse é um lugar terrível, que se você não souber, a prova vai lá e realmente cria muitas questões em cima disso. Qual que é o sujeito da oração número 2? Passa pela cidade. O que? O que é o sujeito da oração 2? Qual que é o significado dele? O rio. O sujeito que está no papel é o quê? O que ele significa? O rio. Ok? Ah, professor, mas o rio não está preposicionado? Esqueça a vida pregressa do rio. O que o rio foi na oração 1 não nos interessa. O que nos interessa é o que ele é na oração 2. Não vem a função. O rio aqui é o adjunto adnominal do problema. O que ele foi no passado não me interessa. Eu não estou trazendo a função para cá. Eu estou trazendo a palavra rio para cá. Sacaram como que eu tenho que aprofundar o pronome relativo? É muito importante. E na oração de fora, temos o sujeito, os problemas do rio. Problemas é o núcleo. E daí unindo as duas partes, os problemas do rio atinge. Então, moleza, os problemas, que é o núcleo, os problemas atingem. Ok? Essa é uma frase mortífera. Basta eu engordá-la um pouquinho e eu garanto que você sofre em demasia. Tudo bem? São estratégias que passam pelo pronome relativo. O problema pode estar na oração 2 ou na oração 1. Tá bem? Acompanhem comigo para vocês entenderem melhor. Olhem lá. Uma questãozinha da ISAF, né, em que você nota o volume, já aumenta o volume. Tá certo? Durante os 70 anos da história imperial brasileira. Tudo isso aí é adjunto adverbial de tempo. Essas informações antecipadas são importantes para quem lê, para você abrir na memória quadros que te localizem no espaço e no tempo. Quando você fala 70 anos da história imperial, essa história imperial te remete a um tempo da sua história como brasileiro. Por isso a informação vem antes. Ela é importante, ela tem muito conteúdo, mas na análise sintática, esse trecho que veio antes é uma porcaria. Tanto que ele é chamado de acessório. Ele é um adjunto adverbial de tempo. Por isso que a vírgula pós-brasileira está correta. Porque esse termo veio antecipado. Não é esse o lugar natural dele. O lugar número 1 é do sujeito. E quem apareceu aí é o quinto, sexto elemento. Ele veio fora da ordem. Tá bem? O velho sonho do paraíso é a oração número 1. Qual que é o núcleo desse sujeito? Sonho. Ah, professor, por que paraíso não é núcleo? Sacaram? Que os seus olhos já estão discriminando por que paraíso não é núcleo e por que o sonho é. Ok? Daí ele coloca esse que retoma o sonho. Que ou qual o sonho alimentou a vontade dos primeiros colonizados. Então é que você tem que dizer, ou analisa a oração 1, ou eu analiso a oração 2. Na oração 2, que o qual alimentou, está correto. Na oração de fora, o velho sonho do paraíso, o velho sonho, foco no núcleo, o velho sonho foram sendo substituídos. Errado. Como seria o correto aí? O velho sonho foi sendo substituído. Tranquilo, gente? Sacaram que então, isso aí não tem como você conter o que vai cair na tua prova. Qual que é o assunto, a forma, mas está percebendo que são algumas estruturas que se repetem. Eu preciso atuar muito bem nisso daí. Tá bem? O velho sonho foi sendo substituído. Tá legal?
Olha que bonita essa frase agora. Ó. Essa frase traz a inversão. Nós vamos trabalhar agora com algumas construções em ordem inversa, e aí vem uma nova maturidade. Tudo bem? Nessa frase, somavam-se a essas frustrações um forte sentimento de inferioridade de origem. Tá legal? Como um forte sentimento aí é uma coisa, né? Você percebe que é uma coisa. É algo que não traz a ideia de ser humano. Você diz assim, o ser humano somava, né? O brasileiro naquela época somava, aí seria um sentido. Agora é o sentimento que somava. Então digam para mim, qual é a função de frustrações? Se o aluno olhar para as frustrações e disser para mim que não sabe, eu fico mais feliz do que aquele que pensa que sabe. O aluno, se ele for honesto, dizer, ó, a essas frustrações, eu não sei o que é, ótimo. Porque importante nesse momento é você entender que isso aí não é o sujeito. Tá legal? Depois, na outra volta, quando você reencarnar, daí você aprende. Né? Aqui nessa vida, você tem que dizer, ó, isso aí não é o sujeito, professor. E por que não é o sujeito? Por causa dessa pecinha, ó. Sacaram como são peças de montagem? Você está montando uma oração. E essa peça vem preposicionada. Por isso que a palavra preposição, ela diz tudo. Ó. Eu sou posta na introdução. Eu sou posta antes. Eu introduzo um termo. Eu estou na cabeça desse termo. Esse termo é um segmento. Eu estou lá abrindo esse termo. E dando a esse termo um desvalor, uma mancha, uma mácula que faz com que ele perca o valor nessa construção. O valor maior é ser sujeito. Eu já sei que ele não é o sujeito. Tudo bem? Se nós pensarmos em sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais, se você colocar números nisso aí, ó, colocar números nessa ordem direta, que número seria esse termo? Você teria que dizer para mim, professor, não é o número 1, não é o número 2. O resto, gente, relaxe. O objetivo agora é achar o 1 e o 2. O resto, Deus te encaixa. Tudo bem? Você tem que dizer, ó, isso aqui não é nem o 1 nem o 2. Ótimo. Daí na construção, somavam-se, a essas frustrações um forte sentimento. Um forte sentimento. Eu não consigo me controlar e já digo para vocês, ó, um forte sentimento era somado. Eu estou numa estrutura chamada voz passiva sintética, em que o sujeito sofre a ação. O sujeito sofre a ação. E para ter um controle de qualidade sobre isso aí, somente com a voz passiva irmã colada na minha cabeça. Então o forte sentimento era somado, somava-se um forte sentimento. Somava-se um forte sentimento era somado. A essas frustrações eu chamo de tentação. Ok? Se você virar uma pessoa com boa concordância, você sairá daqui virtuosa, moralista, pronto para viver eticamente a vida. Sacaram? Não é qualquer coisa que te puxa para o buraco. Você não pode ver qualquer coisa que vai caindo em tentação. Sacaram? Aqui a pessoa passa por esse termo que está no plural, do lado do verbo, já sai concordando. São os vícios da vida. Sacaram? Uma mulher pisca para você, você vira o pescoço. Você não está nem aí para ela, né? Aqui na nossa Avenida Liberdade, gosto de passear bastante, né? Às vezes estou com uma horinha de folga e tal, vou nos sebos, gosto de passar nas livrarias e tal. E sempre ali na Avenida Liberdade tem umas mocinhas que trabalham, né? 2 horas da tarde estão lá trabalhando e tal. E eu me sinto bem às vezes passando lá, né? Assobiam, falam bem de você, sabe? O ego é bacana, para quem tiver com a moral baixa, né? Dá uma volta na Avenida Liberdade que nós temos aqui perto do curso, levanta a moral. Né? Falam cada coisa bonita para nós, né? Só que você se mantém reto, vai em frente, vai ver livro, sacaram? Você resiste à tentação, não é isso? Olha lá. É essa mentalidade, não cair em tentação. Na língua portuguesa, o que é não cair em tentação? Ter estudado antes preposição. Para ser moralista, você tem que estudar preposição, tá bem? Daqui a pouco a preposição,
ela funda dentro de você uma igreja. É a igreja dos novos tempos da preposição. Você vai ser um pastor dela. Tamanha importância. Tá bem? Na frase seguinte, surge um grande problema. Vamos lá, vamos trabalhar esse grande problema. O grande problema que surge na frase que aí está, é que houve uma ordem inversa. Percebam assim, quem faz uma questão, ele não é ingênuo. Ele pode errar por ter uma visão parcial, mas ele não é ingênuo quem está ali montando uma prova. Então agora vai ter um conflito. Sujeito versus objeto direto. Sempre que houver esse conflito, privilegie a ordem direta e os problemas acabam. Coloque a frase na ordem direta. O cara não, o cara foi lá e inverteu. Começou com um verbo. Daí colocou na frente, não causa estranheza, as resistências. Ok? Então são dois termos classificados como substantivos. Sacaram? No núcleo, substantivos. São dois termos que não vieram preposicionados. É esse que é o problema. Deslocou o sujeito e o objeto direto, você criou o caos. Então a única forma de distingui-los é, primeiro, como que eu faço a diferença entre eles? A diferença já está no sentido. A parte semântica vai produzir a diferença. Se a parte semântica não produzir a diferença, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Colocar uma preposição, usar vírgulas. Eu tenho que proteger o sujeito. Se a prova fez essa inversão, é porque ela sabia que a pessoa tinha que saber ler. Tinha que parar, esfriar o cérebro e entender o que é o causador e o que sofre a causa. Quando nós usamos o verbo causar, alguma coisa causa, o outro sofre essa causa. Então, vamos lá, vamos pensar primeiro que estranheza seja o sujeito. Vamos pensar assim, ó. Estranheza não causa as resistências. Tem sentido? No hospício tem. Se alguém falar, tem. No hospício tem. Sacaram? Por isso que nós estamos deste outro lado do muro. Porque ao dizer as resistências não causam estranheza, isso tem nexo. Isso tem sentido de causa e consequência. Sacaram? A força do sentido te leva a dizer as resistências é o sujeito. A estranheza é a consequência. Sacaram? Isso tem mais lógica, tem mais sentido, e por isso o correto é não causam. As resistências não causam a estranheza. Então, já marquem. Toda vez que houver esse embate, sujeito versus objeto direto, procure o sentido. Senão, nós estamos ferrados. Porque fisicamente eles são iguais. Eu tenho que buscar a diferença no sentido. Tá bem? A frase que eu uso como exemplo de tudo isso é a seguinte. Quando você diz para mim que contém bom vinho as garrafas, eu não preciso me preocupar com a ordem, porque o sentido só pode ser um. O verbo conter, ele tem, vamos dizer assim, uma marcação semântica tão rígida, que você pode fazer o que quiser. Tudo bem? Quando eu relaciono garrafas e vinho, há uma dependência que ao aprender-se com esse verbo não há como errar. Tudo bem? Então digam para mim, qual que é o sujeito do contém? Sacaram? Se o aluno fala bom vinho, eu falo assim, já tá consumindo a própria frase, porque não teria nexo dizer bom vinho contém as garrafas. Estaria o vinho estragado nessa hora. Né? Se o vinho contém garrafa, está estragado. O normal, então, é as garrafas contêm bom vinho. Quando eu confrontar sujeito e objeto direto, eu só posso invertê-los se houver uma proteção. Ou a proteção está no sentido, ou na sintaxe. Ou está preposicionado, ou o sentido já está garantido. Aqui o único sentido possível é as garrafas contêm bom vinho. Tá bem? Pois não. Daria certo também. Se eu colocasse
né, bom vinho contém as garrafas, não teria problema, porque o sentido é muito forte, né? O sentido aí que está em jogo é muito forte. Vamos entrar agora naquilo que seria pós-graduação de tudo isso, para nós fecharmos o primeiro bloco. Eu chamo, então, de verbo típico aqueles em que os gregos falaram assim, ó, a lógica tem tudo a ver com a filosofia. Né? A lógica é o que os gregos estavam dizendo, ó, até a lógica eu chego à verdade, chego à mentira. Para a política, para a filosofia, a lógica foi muito importante naquela época. A lógica era feita de sentenças. Sentenças são feitas de palavras. Eles falavam, vamos estudar as palavras. E daí os gregos lançam na cultura ocidental a visão de sujeito e de objeto, que é o que a filosofia fez por séculos e séculos. Ora se volta para o sujeito, ora se volta para o objeto. Né? Tá certo? Você pega, por exemplo, uma visão positivista, a verdade está lá no objeto. Vá estudar o objeto. Você pega uma visão existencialista, você tem que, né, dizer que o inferno são os outros. Você é o dono da visão, é uma visão existencialista em que o eu, a partir do eu é que existe o mundo. Né? Então, aí, dependendo da época, ora focou um lado, ora focou outro. É por isso que na gramática nós estamos aí, ó, usando essas duas palavras. Na filosofia, a ideia de sujeito é a ideia do ser humano racional, homo sapiens. Mas na gramática nem sempre bate. Quando bater, você está no verbo típico. Quando você pega lá, o aluno leu o livro. Sacaram? Aí a coisa funciona de forma maravilhosa. E é nesse momento que a nossa professorinha veio e instituiu a primeira artimanha da sua análise sintática. O que ela te ensinou? Que bastava perguntar quem para o verbo e você acharia quem? O sujeito. Não mate a professorinha. Quando você tiver com um verbo típico, qual que é um verbo típico? É um verbo cujos sentidos, os traços semânticos dele, te conduzem a uma pessoa para praticar a ação. A leitura nunca vai ser feita por um bicho. Quem lê é gente. Sacaram? Então, aqui funciona sempre muito bem. O ato de ler é praticado por um humano. Então, casa a filosofia com a gramática. Cabe aqui uma visão muito racionalista e tranquila. Só que essa frase é um tipo de frase. Não é o único. Tudo bem? Então, o padrão 1, parabéns. A professorinha nos criou, estabilizou e funcionou bem. E daí ela olhava para vocês lá na pré-história da nossa vida, e o que ela dizia? Esse menino tem futuro. Essa menina vai ser um gênio. Sacaram? Vocês vão crescer e vão aprender outras orações. Não vão ficar nesse quem para o resto da vida. E o que acontece? Né? A pessoa está com 20, 30, 70, 80, mais de 100 anos e continua com uma única estratégia de análise sintática. Olhar para o verbo e perguntar quem. Tá bem? Então você já sabe, por exemplo, que numa voz passiva sintética, alugou-se a casa, isso já não funcionaria. Tá bem? Mas eu quero discutir com vocês uma outra coisa. Um verbo atípico. Tá bem? Isso não existe na teoria gramatical, isso é só um acordo que nós estamos fazendo aqui para vocês evoluírem em relação a essa visão. Um verbo padrão, um verbo típico é aquele que traz a pessoa praticando a ação. Agora, pode haver uma coisa praticando a ação? Claro. Vamos pegar um verbo como ocorrer. Por causa do sentido dele, qual vai ser o sujeito dele? Vai ser uma pessoa? Você vai ter um alguém aqui que ocorre? Não. Você nunca vai dizer, nossa, o fulano ocorreu na festa. Não. Né? Só se virar gíria. Sacaram? Nunca você vai usar uma pessoa ali. Sempre é uma coisa. Então, quando você diz para mim, a festa ocorreu com normalidade. Qual é o sujeito dessa frase? O sujeito está aí, numa aula de concordância verbal, o professor preparando o terreno, você não tem dores. O sujeito é a festa, professor. A festa ocorreu. Isso. Só que nós, no dia a dia, como construímos essa frase? Como que você constrói essa frase no dia a dia? Você diz assim, ó, ocorreu um grave acidente
naquele local. Qual é a função sintática de grave acidente nesse momento? Sacaram? Grave acidente é o sujeito da frase. Mas você não consegue olhar para ele como sendo o sujeito. Você, homo sapiens, homo ocidental, um homem greco-romano, você não consegue olhar para um grave acidente e falar que é o sujeito. Dá vontade de falar o quê? Objeto direto. Se eu disser para você, então, que ocorreu na pista 2 acidentes, certo ou errado essa frase? Conforme eu começo a distanciar, começo a jogar uma música no meio, que são estratégias já conhecidas. Para você olhar para 2 acidentes e chamá-lo de sujeito, é uma nova habilidade. Você não pode ser homo sapiens o tempo todo. Nem imaturo, como foi, né, até uma certa fase da vida, em que perguntava quem para o verbo e saía a análise sintática. Pergunta quem para o ocorreu para ver para onde você vai. Quem ocorreu? Não tem quem ocorreu. Sacaram? E aí que eu começo a mudar, então, minha visão de mundo. Que todo verbo, em tese, tem que ter sujeito. E há verbos, então, que por causa do sentido, é uma coisa que ocorre. É uma coisa que ocorre. Percebam que no dia a dia nós até colocamos depois do verbo para aumentar a humilhação. Nós não consideramos sujeito e para aumentar essa humilhação colocamos depois do verbo. E o desprezo é tão grande que o brasileiro faz o quê? Ó? O brasileiro não concorda. Ocorreu na pista 2 acidentes. Errado. Correto aqui é: ocorreram na pista 2 acidentes. Então eu começo agora a amadurecer para uma nova realidade. Nem todo verbo cabe quem na análise sintática. Qual que é a nova visão que surge? A cada oração, um verbo. A cada verbo, um sujeito. Se não tiver sujeito, eu tenho que justificar. Sujeito indeterminado, oração sem sujeito, sujeito oculto, mas o normal é todo verbo ter um sujeito. Ponto final. Tem verbo, tem sujeito. Então eu não poderia nessa frase dizer que 2 acidentes é objeto direto e que o verbo ocorrer não tem sujeito, porque não existe isso. O que existe é verbo com sujeito. Tá bem? Observe então a frase. Falta a cada brasileiro uma atitude. E daí eu sigo a construção. Uma atitude, né, que privilegie a ética social, tal. Olha lá, falta a cada brasileiro uma atitude. Qual é o sujeito dessa frase? Não me diga que o verbo faltar não tem sujeito. Sacaram? Não existe isso. Sacaram como muda a visão? E aí você tem dois termos brigando. Brasileiro e atitude. A hora que você olha para o brasileiro e fala, você não presta, ótimo. Preposicionado, você fala, você não é o sujeito. Pronto, acabou a análise sintática. Ou melhor, começou a análise sintática. Sujeito, verbo, complemento. Tudo bem? Uma atitude falta a cada brasileiro. Agora, se eu não souber preposição, aí a coisa desanda em alta velocidade. Aí eu saio casando com a pré-história da minha vida. Aí eu não me solto da pré-história. Tudo bem? Por isso que uma prova, quando nos lança frases como essa, ó. Ok? Cabe aos homens o trabalho. Fácil de fazer análise sintática ou não? Quando você coloca em si que o verbo caber vai ter um sujeito, tem que ter um sujeito, e que homens não é sujeito, acabou a análise sintática. Mas há um pré-requisito. Olhar para o A e chamar o A de preposição. Aí acabou. O trabalho cabe aos homens. Ó que moleza. Tudo bem? E aí que você vai perceber que essa é uma frase padrão. É uma estrutura muito comum. Aí você tem que sacar que a prova vai colorir tudo isso. Cabe aos homens que aqui vivem e moram o trabalho pesado.
Tudo bem? E é lógico que ele vai colocar o plural, gente. Ó. É óbvio. A prova está lá para criar atrito, criar confusão. É isso que é o óbvio. Para você achar um sujeito aqui embaixo e corrigir a concordância verbal, você tem que estar bem alimentado. Ter na cabeça estratégia, senão não tem como. Né? Falar, ó, oração 1, oração 2, vou sair com qual? Não posso sair com as duas, senão apanho. Sacaram lá? Cabe aos homens o trabalho. Aí ficou simples. Os homens que, estou retomando homens, os quais, oração 2 é outro mundo. O que os homens foram aqui na oração 1 é o passado, é a vida pregressa. Eu não estou pegando a função, objeto indireto, e levando para lá. Eu estou pegando a palavra homens e levando para lá. Homens na oração 2 vai funcionar como sujeito, representados pelo pronome relativo. Qual que é o sujeito de vivem e moram? O quê? O que significa? Os homens. E aí vai nascer todo um conjunto de habilidades para você fazer em segundos. Não adianta você ficar olhando para isso e acertar em meia hora. É em segundos, porque é uma atrás da outra. Você pega um texto, é uma atrás da outra, assim. Tudo bem? Quando que nós fomos treinados para isso? Nunca. Tudo bem? Haverá muito enjoo, muita vertigem, muita dor de cabeça, às vezes outras dores, né? Dor de barriga também. É aquilo que você diz assim, ó, é uma luta que eu me programo. Fazer análise sintática de 4, 5 orações, muito difícil. Tá bem? Observe então o exemplo que eu trago nesse momento. Olha lá. Não cabem aos defensores públicos. Qual a função sintática de defensores públicos? Olha lá, você tem que dizer, ó, não é o sujeito. E na próxima encarnação eu digo que é. Ótimo. Esse é um aluno que está entendendo o raciocínio. Né? Porque chamar defensores públicos de objeto indireto é como se fosse um prêmio. Mas antes ele tem que dizer, não é o sujeito. Não cabe aos defensores, em geral mal remunerados e desmotivados, a responsabilidade integral. Acreditem, haverá muitas pessoas na tua vida que vão olhar para a responsabilidade e vão chamar de objeto direto. Por causa do sentido. É coisa. Por causa do lugar. Está depois do verbo. Sacaram? Então você tem um verbo lá em cima que é o verbo cabem. Todo verbo tem sujeito. Defensores não é o sujeito. É que você começa a remontar a frase. Qual que é a ordem direta da construção? A responsabilidade integral não cabe aos defensores. A responsabilidade não cabe aos defensores. Tudo bem? Para você provar isso para mim, observem a frase seguinte. Ó. Uma prova do CESP traz o seguinte trecho. Ó. De acordo com o respectivo estatuto, esse de acordo com, você não está nem olhando. Já sabe que não presta. De acordo com o respectivo estatuto, é alguma adjunta adverbial, é alguma porcaria. Não é? Daí começa a oração. A proteção à criança e ao adolescente, e poderia ser, ó, a proteção à criança, à mulher, ao idoso, aos professores de português, ao adolescente. Sacaram lá? Você poderia colocar uma lista infinita. Mas o núcleo qual que é? A proteção. E do lado, ó, os complementos de proteção são seres humanos, são pessoas. E daí? O importante é o funcionamento. O núcleo é a proteção. A proteção não constitui. Tudo bem? Vá lá e coloque constitui no singular. A proteção não constitui. Procure observar, então, que você vai ter uma regularidade no português em frases desse tipo. Né? O homem fez o serviço. Parabéns. Só que você tem que saber fazer análise sintática. É sua obrigação. O próximo passo é olhar para isso e dizer, ó, convém a todos o serviço. Olhar para isso e dominar isso aí. Você tem dois termos. Qual é o sujeito? Sacar que antes você fala, todos não é o sujeito. O sujeito é o serviço. Por isso que singular, acento agudo, que o serviço está no singular.
Nesse momento, você está trabalhando com um sujeito cujo conteúdo é uma coisa. O sentido disso aí é uma coisa. Isso vai contra a nossa moral humana. Você gostaria que sempre o sujeito fosse uma pessoa. Tá bem? Mas a língua tem a sua sabedoria e parece dizer assim, ó, fique tranquilo. Ó a preposição ali, ó. Tudo bem? Então são muitos verbos e nós vamos tomar o verbo caber como modelo disso. Muitos verbos formam essa configuração, né? Em que algo cabe. Esse algo, que é uma coisa, é o sujeito. E se cabe, cabe a alguém, que será o objeto indireto. Muitos verbos formam assim no português. Algo ocorre a alguém. Tudo bem? Nossa, uma surpresa ocorreu a todos naquele dia. É a coisa que ocorre. O verbo faltar você pode usar também assim, entre outros usos. Dinheiro. É o dinheiro que falta para todo mundo, gente. Sacaram lá? O dinheiro falta a todos. Você pegar o verbo convir. O sentido do verbo é esse. A coisa que é o sujeito é que convém. Algo convém a alguém. Você pegar o verbo competir. No sentido de competência. Né? O trabalho diário compete ao homem como um castigo edênico causado por uma mulher. Não é assim? Olha lá, o trabalho compete ao homem, né? O suor do próprio rosto, tá certo? O verbo assistir, no sentido de caber, de ter direito. A devolução do produto assistia ao consumidor. A reclamação do horário assiste ao aluno. Ele tem que cobrar a presença do professor no horário. É um direito, algo assiste a alguém. E o verbo mais lindo que existe é o verbo aprazer. O verbo aprazer. O estudo apraz, o aluno sente prazer. O estudo apraz ao aluno. Quando alguém estuda espanhol, ele tem um contraste para administrar. No português, você diz, eu gosto do livro. Quando você vai para o espanhol, você tem essa estrutura para administrar. Essa estrutura existe. Não pense em falar assim, isso aqui não é que existe. Existe, né? A coisa é o sujeito, a pessoa é o objeto. Tá bem? O verbo gostar entre o português e o espanhol mostra bem isso daí. E para nós fecharmos, pense no verbo custar. Pense no verbo custar. O verbo em que você diz assim, nossa, eu não aguento aquilo lá é muito difícil para mim. Eu não aprendo com rapidez. Você diz assim, ó, eu custo aprender português. Sacaram? Você usa o eu como sujeito do custo. A norma culta vem e te diz, o correto é aprender português custa a mim. Ou custa-me. Olha que loucura. Sacaram? Sujeito aí é o que é difícil. O aprender é que é o difícil. E aí você já está no nosso amado e querido sujeito, cujo núcleo é um infinitivo. O sujeito que é chamado de oracional. E aí você percebe o que é o uso coloquial que você faz todo dia e a norma culta. Custa-me aprender português. Sacaram? É igual usar um gustar em espanhol. Exatamente a mesma coisa. Então você começa a comunicar isso na cabeça e diz assim, ó, o quem vai existir em muitos verbos, mas não em todos. E aí você se abre para novas realidades. Esses verbos são verbos que nós podemos chamá-los então de atípicos. Porque uma coisa é o sujeito, a pessoa é o objeto. O que na nossa cabeça de Homo sapiens gera uma reprovação. Tá bem? Esse vai ser o lugar perfeito para o uso do sujeito oracional. Já que a coisa é um sujeito, é uma abstração, o estudo, o trabalho, aqui é o lugar perfeito para trocar o estudo por estudar, o trabalho por trabalhar. Tá bem? Eu tenho que aprender a conviver com isso. A minha defesa inicial é a preposição a. Se eu souber olhar para a preposição a, eu crio um escudo que vai me proteger de muitas tentações.
Ok? Então nós vamos para o intervalo. Na volta, entraremos no segundo e terceiro momentos da concordância. Esse é o primeiro momento, concordância lógica. Tá bem? Voltamos daqui a pouquinho, então.